Lucas, no capítulo 10, versículo 17 até o 20, diz o seguinte: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você deixa a Bíblia aberta, eu vou falar sobre a autoridade cristã. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós aqui, numa só voz, cultuamos o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, é que cada oração é proferida e a certeza de que cada oração também é respondida. Senhor, nós, em espírito, reunimos todas as orações em um só feixe, e esta oração subindo na tua presença, como diz a Bíblia, como aroma suave, alcança as tuas moradas eternais pela intercessão do Espírito Consolador. Pai de amor, nós não sabemos orar. O Espírito Santo então trabalha, elabora a performance desta oração para que ela seja aceita na tua presença. E isso muito nos alegra, porque nós sabemos que todas as vezes que nos curvarmos como igreja, na autoridade e no poder do nome do teu Filho, o Senhor nos ouve, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de frio, mas também essa noite de possibilidades. Uma noite onde o Senhor vai galardoar com unção dobrada todos que vieram à igreja, que saíram do conforto do lar, enfrentaram o frio e vieram aqui, mesmo assim, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Então eu falo sobre a autoridade cristã. E a autoridade cristã é algo interessante porque ela não vem do homem. A autoridade cristã, ela vem de Deus. Às vezes me pego pensando sobre a origem do universo, e é uma grande pergunta, uma grande indagação, que todos nós fazemos: como foi a origem do universo? Uma das teorias mais aceitas nos dias de hoje, pela ciência, é a teoria do Big Bang, da grande explosão, onde, segundo a ciência, 18 bilhões de anos atrás, há uma divergência. Alguns cientistas, alguns astrônomos datam de 15 bilhões de anos atrás, mas essa faixa de 15 a 18 bilhões de anos atrás, acredita-se que houve uma condensação de uma nebulosa, de uma poeira cósmica, e isso, ao se condensar, elevou-se bastante a temperatura, e houve o Big Bang, uma grande explosão, que voou pedaço para tudo quanto é lado, e um dos pedaços é o lugar onde você está, chamado planeta Terra. Essa é a explicação da ciência. Nós sabemos que o Big Bang não responde às nossas perguntas. Quem criou o universo não está respondido por essa teoria. Acredito até que o acaso não seria capaz de formar tudo isso que você está vendo, porque se o acaso fosse capaz de formar esse mundo tão bonito, que o mundo que nós vivemos, ele é bonito, eu vou dizer para você que o acaso era Deus. Então nós acabamos de descobrir o nome de Deus, acaso. Então nós sabemos que não é assim, não funciona assim. O Big Bang não explica de onde veio essa nebulosa. O Big Bang não explica por que essa matéria se condensou, por que essa poeira se aglomerou. Então nós acabamos voltando a uma outra pergunta: quem criou? Para nós é simples, a Bíblia é muito clara. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. PT, saudações. PT não de partido político, de ponto final. É desse jeito que funciona. Aqui até pregando a palavra a gente bate sem querer. Olha, irmãos, e o que mais me chama a atenção
alguns fenômenos que acontecem nessa criação do universo. Nós sabemos que o universo está em movimento. E ao mesmo tempo que os astros, os cometas, os asteroides, os planetoides, todos os satélites de cada planeta, o sistema solar e a Via Láctea, tudo isso segue uma órbita cíclica repetitiva, milênio após milênio. E aí você vai tentar entender isso na física, não tem explicação. Espera aí, mas que lei é essa que faz com que a Terra gire ao redor do Sol num período de 365 dias e 6 horas? Que lei é essa? Como é que tem uma lei que diz que a Lua tem que girar ao redor da Terra? Como é que essa lei que diz que, enfim... Eu não vejo assim. Eu vejo assim Deus dizendo: Terra, sobre o meu comando, gire ao redor do Sol. Eu vejo mais como sendo a vontade dele do que uma lei criada por ele para que isso aconteça. É a vontade dele. A vontade dele que um ano tenha o período de 365 dias e 6 horas. É a vontade dele que a Lua gire ao redor da Terra. É vontade dele que a Via Láctea esteja exatamente no lugar geográfico do universo que ela se encontra. E eu vejo Deus dando ordem para as estrelas. Eu vejo Deus dando ordem para os planetas. Eu vejo Deus dando ordem e tudo obedece. O planeta Terra não questiona Deus quando Ele diz, faça isso. O Sol não questiona Deus quando Deus diz, faça aquilo. E você vai perceber que tudo funciona segundo a sua vontade. O Senhor Deus sustenta todo o nosso planeta com o poder das suas mãos. A Terra nem sobe e a Terra nem desce. Ela se mantém no mesmo lugar há milhões de anos. Se é que o universo tem milhões de anos. Agora eu não entendo por que se o universo é tão obediente às estrelas, às constelações, os astros, são tão obedientes ao comando de Deus, por que nós seres humanos não obedecemos a Deus? A Bíblia fala, não deixeis de congregar como fazem alguns, e o homem deixa de congregar. A Bíblia diz, amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e a gente não ama. A palavra de Deus diz, se alguém te mandar andar 1 milha, ande 2, e a gente não anda. A palavra de Deus diz, se alguém vos ferir na face, oferecei a outra face, nós não viramos. Você percebe que os planetas são mais obedientes do que nós? Você percebe que os astros são mais obedientes do que nós? Como falta em nós essa subserviência ao Criador, aquele que nos deu a vida? Muitas pessoas têm muito medo de Satanás, muito medo dele. Se tremem toda quando ouvem falar esse nome. E eu vou te dar uma notícia boa. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda a autoridade vem de Deus. O diabo não tem poder de fazer o planeta Terra ficar suspenso no ar. A autoridade de Deus é determinante para que isso aconteça. O maligno não tem poder de criar, Deus cria a cada instante. Você sabia que nesse exato momento, milhões e bilhões e trilhões e quatrilhões de vírus estão sendo formados? O planeta, o mundo, o universo não parou de criar. A cada novo segundo pode ter certeza que tem um novo vírus, que sofreu mutação por conta de um raio ultravioleta e ele se torna uma nova cepa, um novo ser que vai operar e que vai atuar malignamente contra as nossas vidas. Então você vai percebendo, irmãos, que quem tem poder e autoridade só Deus, o diabo no máximo ele tem poder, a autoridade não. Toda a autoridade vem de Deus. Agora aqui nós encontramos algo muito interessante. Deus, Jesus no caso, estabelecendo uma comitiva de 70 pessoas para evangelizar.
E ele envia. E ele envia essas 70 pessoas para fazer a sua vontade. E o mais interessante, os 70 obedecem. E nós, que estamos aqui pelo menos em 4 ou 5 vezes 70, somos obedientes? Qual é a determinação de Jesus para a tua vida hoje? Afinal de contas, qual é a linha, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo? Afinal de contas, a quem você serve? Deus é Senhor na tua vida, Ele manda e você obedece? A palavra do Senhor aqui diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Por que os demônios se submetem diante do nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é a autoridade sobre todos os demônios. Eu já tive vários momentos em que eu tive que enfrentar demônios, aqui nessa igreja. Tem uns que vêm, faz um mise-en-scène danado, diz que não vai sair, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ah, você vai sair, senão não vou sair. Muitas vezes eles tentam contar pecado dos intercessores, ele olha para um, tenta contar um pecado de um, tenta contar um pecado de outro. Mas o pecado, quando ele está confessado, nem poder para citar o seu pecado ele tem, porque já foi confessado. E uma última vez que nós tivemos um embate aqui com uma legião de demônios, eu acredito, se uma legião for muito, mas com certeza era muito mais de uma dúzia, onde entrava um e saía um, e entrava outro, saía um e entrava outro. Naquele dia eu pude perceber que eles diziam: não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Mas nós não estávamos comissionados por nós mesmos. Nós não falávamos, não advogávamos em causa própria. Nós estávamos comissionados por aquele que vive e reina, é Jesus. E pelo nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem és tu, Senhor? O que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Cala-te. Autoriza-nos a entrar nos porcos, vai. Esse é o Jesus. Esse é o nome dele, e no nome dele há poder. Os demônios, irmãos, invariavelmente eles vão nos obedecer, porque nós não andamos por conta própria, nós estamos na linha escarlate, no centro da vontade do Eterno, e pelo poder de Deus nós nos subsistimos. Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. De que Jesus está falando? Eu tenho uma palavra rema para você, eu tenho uma revelação de Deus para você. De que Jesus está falando? Você não pode tirar essa frase do contexto. Esse contexto aqui, ele é claro. Está dizendo que Satanás desceu como um relâmpago para atacar aqueles que se moviam em nome do Senhor. Tudo que ele deseja, ou ele desejaria, é mudar a rota do planeta Terra, é mudar a elíptica do planeta Terra. Tudo que ele queria era desarranjar o universo, como ele tem desarranjado o planeta Terra. Hoje nós estamos com os mananciais totalmente contaminados e poluídos. Hoje nós estamos com a nossa atmosfera com verdadeiras crateras. Hoje nós temos vários tipos de doença por conta daquele estrago que homens, orientados por Satanás, causaram ao nosso planeta na destruição das camadas de ozônio e na alteração do efeito estufa. Hoje a temperatura global do planeta tem subido até, numa estimativa de até 1,5 graus, o que vai promover o degelo das calotas polares, e isso vai trazer grandes transtornos, já tem trazido. Hoje nós estamos com escassez de água potável. Hoje nós estamos vendo rios que antes eram caudalosos, estão secando. Pasmem, o São Francisco está em rota de colisão com a morte. O velho Chico está morrendo, quem diria? Um rio que nasce no norte de Minas
e que chove muito na sua nascente, já se encontra em alguns lugares assoreado e começando a entrar num processo de morte. Os seus afluentes. Agora, o que Jesus está dizendo? Eu vi Satanás descendo como um relâmpago. Sabe por quê? Todas as vezes que alguém se levanta para fazer a vontade de Deus, Satanás vem como um relâmpago contra essa pessoa. O Senhor me deu essa revelação. Se eu agora, em Cristo Jesus, comissionar 2 pessoas para ir de porta em porta, na circunvizinhança da Igreja Batista Nacional da Vila Malha, falar do amor de Deus, panfletar as casas, orar com os enfermos, expulsar os demônios, não se assustem, Satanás vai descer como um relâmpago, porque ele é principado e potestade, e ele habita nas regiões do ar, e ele vai descer, porque ele se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus coloca a mão na tua vida, ele transforma a tua vida, e Satanás desce como um relâmpago para tentar destruir a obra de Deus. Ele está lá, monitorando todo o planeta Terra, monitorando todos os homens, e ele não quer que nada fuja do controle dele. Quando nossa igreja sai da Rua Goiânia e vem para a Rua 8 da Vila Malha, o Senhor falou para mim, o diabo se levantou contra essa igreja. E eu disse, Senhor, por que ele se levantou contra essa igreja? Porque aquele lugar que você vai é ponto de crack, e o diabo está alojado, existem demônios territoriais alojados naquele lugar, e lá será pregado a minha palavra, e vai incomodar as potestades e os principados. Ele está tentando impedir que vocês comprem aquela área e que vocês construam lá. Peça-me permissão para entrar e eu darei. Senhor, permita-me entrar na Vila Malha. Permita a Igreja Batista Nacional Central entrar na Vila Malha. Ele disse para mim, existe um divisor geográfico e espiritual. Pega os teus intercessores, se posiciona em pontos estratégicos, que eu vou autorizar a sua entrada. Nós viemos com um grupo de pessoas. Peguei alguns irmãos, coloquei dentro do carro e falei, vamos ali. Gente que eu sabia que tinha vida no altar. Falei, vamos ali. Chegamos aqui, paramos aqui próximo. Eu falei, aqui, 2 lugares. Eu falei, aqui é um dos lugares que tem um portal de entrada. Existem demônios fechando este lugar. O Senhor havia me mostrado, numa das minhas visões, que algumas barreiras foram colocadas ali, como se fossem galhos secos, como se fosse uma porteira feita de improviso, impedindo que a Igreja Batista passasse. Eu parei exatamente no lugar onde o Senhor havia me mostrado. E eu falei, Senhor, a partir de agora, junto com os meus irmãos, e a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor estará presente. A Tua palavra diz que o que ligardes na terra será ligado no céu. A Tua palavra diz que quando 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, o Senhor fará acontecer. E eu estou em nome de Jesus aqui pedindo, abre, porque o povo do Senhor vai passar. Nós entramos, começamos então a fazer essa construção, pasmem, sem nenhum centavo, sem nenhum dinheiro. O irmão chega para mim, antes disso o Senhor fala para mim, eu vou mandar um anjo conversar com você. E eu fiquei naquele culto, daquele domingo, o tempo todo de olho fechado, pensei, esse anjo vai descer, ele é brilhoso, tem 3 metros de altura, é um anjão bonitão, do cabelão loiro, cacheado, vestido de roupa branca. E fiquei o tempo todo de olho fechado tentando ver o anjo. Num dado momento o Senhor eu pego e desço os olhos assim, com os olhos abertos, bati um olho no irmão, o Senhor falou, eis o anjo. Eu falei, ué, mas peraí, eis o anjo? Chamei o irmão na segunda ou na terça-feira para conversar no gabinete, falei, irmão, eu tenho um negócio para te falar. Ele falou, pode falar, pastor, mas você não vai achar que eu sou doido, não? Ele falou, não vou achar não. Você é um anjo. Ele disse, eu sou um anjo? Eu falei, Deus falou para mim que você é um anjo. Ele falou, pastor, que bom, não sabia que eu era anjo. Eu falei, nem eu. E aí nós começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, entrou no assunto de construção dessa igreja. Ele disse, pastor, vamos
vamos construir aquela igreja? Eu falei, irmão, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas Deus tem. Eu falei, ótimo, assim eu vou. Aí ele pegou e falou assim, não, então tudo bem, eu vou fazer uma cotação de quanto fica o pré-moldado, e aí eu volto a conversar com o senhor. E pegou e foi embora. Aí o Senhor falou para mim, eu não te falei que ele é um anjo? Eu falei, é mesmo, Senhor, ele é um anjo. Na semana seguinte ele me ligou e falou, fica R$30.000. Posso fechar o negócio? Eu falei, pode. Fechamos. Esse templo que você está aqui, ele nasceu de uma revelação. Todo aquele que faz a vontade de Deus é anjo, põe isso no seu coração. Jesus então fala, eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago para atacar vocês que estavam fazendo a minha vontade. Quem é que está fazendo a vontade do Pai? Levanta a mão. Só de você vir aqui na igreja, você está fazendo a vontade do Pai. Só de você permanecer casado, você está fazendo a vontade do Pai. Só de você tolerar o pastor Antônio há tanto tempo, você está fazendo a vontade do Pai. Eu vos dei autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Ide por todo o mundo pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Engano das pessoas de acharem que para Deus um século tem 100 anos. Um século não tem 100 anos. Nós estamos no segundo século da criação. O segundo século da criação vai terminar com a vinda de Jesus e o estabelecimento dos 1000 anos. Depois virá a eternidade futura. Jesus estará conosco até a consumação do século, na pessoa do Espírito Santo. Quando Ele voltar para implantar o milênio, Ele continua conosco, agora não na pessoa do Espírito Santo, mas na pessoa dEle, que estará entronizado no trono de Davi, e vai reinar por 1000 anos, e vai consertar todos os erros que Satanás cometeu. O velho Chico vai ressuscitar. O igarapé da fazenda do seu pai vai ressuscitar. As águas serão purificadas. A camada de ozônio será restituída. O efeito estufa vai voltar ao padrão de normalidade. E você vai perceber que não vai existir mais El Ninho, não vai existir mais Laninha, não vai existir nenhum tipo de catástrofe. A terra não vai tremer. As placas tectônicas vão se fundir, não haverá maremoto, não haverá terremoto, não haverá furacão, não haverá tufão, não haverá tornado, não haverá degelo de calotas polares. O universo, o planeta vai entrar num equilíbrio, numa homeostase que só Jesus sabe promover. Jesus então fala, olha, eu vos dei autoridades para pisar cobras, serpentes e escorpiões. As pessoas não entendem isso. Serpentes e escorpiões são castas, rasteiras de demônio. Mas toda vez que você pisa cobra e escorpião, Satanás desce como um relâmpago. Então eu tenho aqui pelo menos 3 hierarquias. Sim, eu tenho 3 principados aqui. Eu tenho um principado rasteiro, chamado serpentes e escorpiões. Eu tenho um principado que é o de Satanás. Eu tenho um outro principado que é chamado devorador, migrador e cortador. Aqui nesse momento você vai ver que todas as vezes que você se levantar para evangelizar, para pregar a palavra, para construir uma igreja, para comprar uma obra para o Senhor, para cuidar de uma casa de recuperação, para cuidar do necessitado, você vai dar de cara com cobra e escorpião. São castas de demônios que estão à tua espera. E se essa casta de demônio estiver em derrocada, estiver em desvantagem, Satanás desce do céu como um relâmpago, porque ele também é general. Ele cuida do que é dele. Ele cuida do que é dele. Pastor, agora eu estou com medo. O senhor acabou de implantar um terror aqui. Eu que já tinha medo de demônio, agora o senhor acabou de me meter medo, que o senhor jogou mais 3 castas. E o senhor ainda colocou um general que desce como um relâmpago. Pois é, queridos. Mas a boa notícia está aqui. A autoridade é sua. A autoridade é tua.
A autoridade é tua. Sabe qual que é o problema? Nós somos muito tímidos. Nós somos homens de pouca fé. Nós não temos coragem de falar sozinhos. Sai, demônio. Vai que alguém vê e fala que eu estou esquizofrênico, louco, paranoico. Larga de ser bobo, rapaz. Repreende o Satanás. Começa a repreender, a fazer uso da autoridade que Deus te deu. Se você está sendo tentado, arreda Satanás. Jesus fez arreda. Não é dar licença não, irmão. Larga de ser educado com o demônio. Seu demônio, o senhor podia. Seu demônio, dá só um minuto aí. Que nada, rapaz. Arreda Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. É sem diálogo, amigo. É sem troca de WhatsApp. É no tapa. Ficar trocando e-mail com o demônio, rapaz. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não importa qual é a casta. Não importa qual é a linhagem do demônio. Se ele tem ferrão no rabo, ou se ele tem presa inoculadora, ele não pode contra você. Escorpião é simbolizado no mundo espiritual como espíritos de morte, de prejuízos materiais. Serpente é identificado no mundo espiritual como espíritos de sensualidade e luxúria. Se você sai para fazer a obra de Deus de cara, você vai dar de cara com espíritos de sensualidade, com espírito de morte e com espírito de prejuízos materiais. Espírito de vícios. Esses são os demônios rasteiros. Esses são os demônios das encruzilhadas. Esses são os demônios de linha de frente, que é o primeiro que te recebe quando você sai comissionado pelo poderoso nome do Senhor Jesus. E o negócio é tão violento, a briga é tão ferrenha, que quando você sai, e Jesus não manda um sozinho, ele sempre manda dois, porque um faz cobertura para o outro, um serve de testemunha para o outro, os dois concordam juntos. E quando você começa a vencer essa batalha, Satanás então aumenta o poder de virulência, aumenta o poder de ataque e vem pessoalmente tentar te ferir. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Pode vir o general deles, pode vir todo demônio rampeiro, pode vir toda a casta de demônio, se você está comissionado pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus, não tema. Eu sou contigo, não tema. Lá no versículo 20 diz assim: não obstante, então eu vou traduzir, apesar disso, alegrai-vos. Apesar da batalha espiritual que você vai viver todo dia. Agora eu entendi, meu pastor. Então quer dizer que para mim não ter problema com o demônio, eu faço um consórcio com ele, demônio, eu não te ataco e você não me ataca, e viveremos felizes para sempre. Eu não evangelizo, eu não faço a obra de Deus, e você não desce como um relâmpago, e eu fico livre das cobras e dos escorpiões. Funciona? Ele é covarde. Ele te odeia só de você ter vida eterna, só de você ser filho de Deus, só de você fazer parte da família, só de você ter bons desejos no seu coração, de ter bons ideais na tua vida, só de desconfiar que você pode ser um eleito de Deus, você já está na alça de mira do atirador de elite, Satanás. Não faça consórcio com a avareza, não faça consórcio com a preguiça, não faça consórcio com o comodismo, não faça consórcio com a zona de conforto, não faça consórcio com o medo, não tenha reserva de domínio para nenhum tipo de força desse mundo, mas entregue a tua vida no altar do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vá para a luta, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, e Ele é bom patrão. O Deus que nós servimos paga 13º, 14º, 15º, Ele
Ele promove você, te dá um segundo nome, coloca vestes brancas em você, escreve o teu nome no livro da vida, coloca o selo do Espírito, vai te dar uma coroa de glória, Ele vai te exaltar de vitória em vitória, de fé em fé. Não obstante, apesar de tudo que eu acabei de falar, que Ele desce como relâmpago, alegrai-vos. Eu às vezes fico maravilhado com certas coisas que eu vejo. Aproveitar que tem aqui o irmão Valdir, que é médico, deve ter mais médico aí hoje. Eu fico encabulado com o médico, irmão Valdir. O cara chega no pronto-socorro morrendo. Um infartado, aquilo ali, uma angina de peito, totalmente tomando. O cara chega, estou morrendo. Chama o doutor, chama o doutor. O doutor vem, irmãos. Quem está passando mal? Doutor, o homem está gritando aí. O que foi? O que você quer que eu te faça, meu filho? Eu encabulo com a calma do médico. Ele não entra em pânico. Se fosse eu, irmão, eu infartava junto com o morro. Irmão, espera aí, que senão eu ainda morro primeiro que você. Calma. Você vê o cuidado, o equilíbrio, o domínio de território. Doutor, ele vai morrer? Não, eu acredito que a gente consiga reverter esse quadro, se evoluir para óbito. Não, e trata do óbito como se fosse assim a picanha de depois do serviço. Jesus a mesma coisa. Acabou de dizer que Satanás vira uma bíngana atrás dos filhos de Deus. Acabou de dizer que o inimigo general dele se levanta contra você. Acabou de dizer que você vai enfrentar cobra e escorpião. Depois ele fala, larga isso para lá, se alegra, larga isso para lá. Jesus não faz isso não, Jesus. O senhor está igual o doutor Valdir, não faz isso não. O senhor está calmo demais, Jesus. É porque está tudo sob controle, irmão. Está tudo sob controle. Para que desesperar? Fica calmo, no estresse. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. Irmão, você está enroscado com demônio. Ou com tanta coisa para fazer, para se preocupar, você enroscado com escorpião. Onde é que você vai encontrar escorpião? Debaixo de pedra, debaixo de tijolo, debaixo de lenha, debaixo de pau. O que você está fazendo aí debaixo? Sai daí! Ou alegra-te, não porque os escorpiões e os demônios te obedecem, isso é natural. Você é filho do Deus Altíssimo, você tem a marca da promessa, o teu nome está escrito no livro da vida. Eu te elegi antes da fundação do mundo, bem presbiteriano agora. E aí você vai percebendo, irmãos, que Jesus volta a dizer, você é a minha cocada preta. Por que você está enroscado com o escorpião, meu irmão? Alegra-te, não porque esses demônios te obedecem, porque isso é óbvio. Eu já venci eles na cruz, ou eu vou vencer daqui a pouco. Mas alegrai-vos, porque o seu nome está rolado no livro da vida. Alegrai-vos, porque Deus te chama pelo nome. Alegrai-vos, porque não existe principado e potestade que possa contigo. Alegrai-vos, porque nada pode te separar do amor de Deus. Alegrai-vos, porque aqueles que vêm a mim eu jamais jogarei fora. Alegrai-vos, porque você está sentado comigo nas regiões celestiais. Alegrai-vos, porque você vai reinar comigo quando eu voltar para instituir o milênio. Alegrai-vos, porque vocês serão superiores aos anjos. Oh, glória, aleluia! Irmãos, nós não conhecemos os nossos direitos. Depois que eu descobri que se eu chegar numa padaria, isso é o direito do consumidor, do Código do Consumidor. Às vezes é ruim a gente ficar sabendo das coisas. Eu fui informado que se eu chegar numa padaria e não tiver pão francês, a padaria é obrigada a me vender um pão superior pelo mesmo preço. E eu agora, irmão, eu já chego na padaria, não é para comprar o pão, é para saber se tem o francês. Depois que eu descobri isso, nunca mais eu vi padaria sem pão. Está todo mundo empãozado.
A gente não conhece os nossos direitos. Com Deus nós temos direitos também. E um dos direitos que nós temos é o direito de cantar vitória, porque ela já é nossa. Um dos direitos que nós temos é não ter que se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor já proveu tudo que você precisa. Um dos direitos que nós temos é de sagrar-nos vencedores em qualquer embate contra qualquer tipo de demônio. Por que sois assim? Por que a gente não confia nesse Deus Todo-Poderoso? E como é que eu faço então para entrar nesse viés de vitória? Simples, seja útil na obra do Senhor. Faça uso da autoridade que o Senhor te deu. Faça uso da autoridade que o Senhor te deu na tua casa. Quem é o homem que é o chefe do... Deixa eu tirar o óculos. Quem é o homem que é o chefe do lar aqui? A autoridade máxima dentro da minha casa. Eu não aguentei, só o senhor que levantou, irmão. Eu não aguentei. Foi uma brincadeira que o irmão fez comigo. Eu não vou citar o nome, que ele não me autorizou. Ontem, depois do jantar, na hora do jantar, eu cheguei numa mesa assim, muita gente. Aí o irmão pegou e falou assim para mim: pastor, na minha casa quem manda é o galo. Eu falei: nossa, irmão, que bênção. Ele olhou para a mulher e falou assim: não é, galo? Irmão, quem é o homem que tem autoridade aqui? Faça uso da autoridade. Deus não te deu autoridade só para expulsar demônio, não. Te deu autoridade sobre a tua esposa e sobre os teus filhos. Ah, então agora... Fala, não, peraí. Então agora eu vou pegar e vou ficar mandando a mulher fazer as coisas? Não, faça tudo certo, haja da forma correta e você já é autoridade sobre a sua casa. A autoridade você não precisa engrossar o pescoço, irmão. Toda vez que eu tento engrossar a voz lá em casa, a mulher fala: fala baixo. Eu já descobri que não é assim a autoridade. E os filhos? Têm autoridade sobre o seu... Diga não. Pai, mas... Não. Aí ele vai ficar fazendo birrinha, rola no chão. Esquema de criança que quer vencer o pai. Um dia eu vi um menino rolando assim, ó. Ele ia e voltava. Eu falei: que modalidade de exercício é essa, mãe? Aeróbica deitado eu nunca tinha visto. Não, pastor, está dando birra para ver se consegue. E eu falei: o que vai acontecer? Ela falou: do jeito que está, eu estou para largar de mão. Eu falei: esse que é o problema. Menino mede força. Cadê sua autoridade? No tempo que eu era criança, minha mãe me colocava trancado num quarto escuro, para não vencer ela, porque acho que se eu ficasse do lado de fora eu vencia. Querido, faça autoridade, faça uso da autoridade que Deus te deu como pai, como esposo, como provedor do lar. Faça uso da autoridade que o Senhor te deu para falar de Jesus. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, nunca ganhei ninguém para Jesus. Você já é ganho? Ela dá vontade de perguntar: você já é de Jesus? Porque se você não for, irmão, quanto mais você tem intimidade com o Criador, mais você assimila o caráter dele. Quanto mais do caráter dele há na tua vida, mais autoridade há em você. Amém? Vamos partir para fazer a vontade do Senhor? Essa semana, eu quero que você fale do amor de Deus, sem medo de retaliação. Pastor, mas eu tenho coisa errada na minha vida. Então vai consertando, porque você está sem autoridade. Homem que não faz a vontade de Deus não tem autoridade. Os filhos não obedecem? A mulher também não? Ninguém obedece. Mas quando você começa a andar com Deus, com seriedade, com integridade, com honradez, palmilhando cada dia, cada passo, no centro da vontade do Senhor, amigo, aí eu começo a entender por que Josué diz para o sol: para, e o sol parou. Às vezes nós estamos tão sem autoridade que a gente não consegue parar um mosquito. Fica toda hora, sai mosquito, e ele não obedece. Deixar ele entra na sua boca. Josué disse: para, sol, e o sol parou. Que autoridade é essa, irmãos? É Deus. O Deus que criou a órbita do sol, que criou a órbita da terra, em um dado momento deu autoridade para um comedor de feijão como eu e você dizer: para, sol, e o sol parou. O Deus Todo-Poderoso, que é supremo,
chega para o profeta Elias e deu tanta autoridade para o profeta Elias que ele disse: eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e mata tu e teus 50. Elias, quando pegava para matar, matava era de 50 de uma vez. Nem Sansão fazia isso. E aí você vai vendo, irmãos, que o homem, quando tem autoridade, até os ossos dele ressuscita morto. Pegaram um defunto e foram enterrar, e em vez de colocar numa cova vazia, colocaram numa cova que já tinha dono. Quem que era o dono? Eliseu. Na hora que jogaram o defunto dentro da cova, que o defunto bateu na ossada de Eliseu, pulou para cima e falou: aqui não. A autoridade estava nos ossos de Eliseu. Que é isso, irmão? O povo pegava os doentes e levava para Pedro, apóstolo Pedro, mas o Pedro não queria que o Pedro orasse, só queria que a sombra de Pedro tocasse no doente. Que é isso, irmão? Autoridade. E você vai percebendo que a autoridade é grandiosa. O imperador Domitiano então resolve matar João. Pega João e joga dentro de um tambor de óleo fervente. Eu acho que aquilo foi uma hidratação para a pele de João. João saiu dali com a cutis totalmente brilhosa, né, doutor? Saiu dermatologicamente falando, totalmente lubrificado. Não teve nada. A autoridade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, então, se recusa a se prostrar diante de uma imagem de 27 metros de ouro. Ao toque da trombeta, de todos os instrumentos, da cítara, quando o instrumento tocou, eles não se dobraram àquela imagem. O rei Nabucodonosor chama os meninos e fala: por que vocês não se dobraram diante da imagem? Porque nós não vamos nos dobrar. Mas vocês sabiam que eu tenho poder de matar vocês? Sabia, mas nós não vamos nos dobrar. Vocês sabiam que eu posso jogar vocês na fornalha? Sabíamos. E nem o Deus de vocês vai livrar vocês. Isso é contigo, isso é com Ele. A nós cabe obedecer. Foram para a fornalha. Irmão, era para sair dali churrasquinho. E enquanto o fogo queimava 7 vezes mais quente, irmãos, eles passeavam na fornalha. E quando sai, a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça tinha, nem o cabelo engiou. Sabe o que é isso, irmão? Autoridade. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua autoridade perante o Senhor? Interessante. Eu fico pensando como Deus faz. No dia que roubaram o carro do irmão Clodeí, cadê ele? No dia que roubaram o carro do irmão Clodeí, foi arrebatado, irmão? Está lá na frente. Está lá na frente, mas manda olhar para trás. Ah, tá, entendi. Não entendi não. Então, irmãos, o que acontece? O dia que roubaram o carro dele, nós aqui citamos: Senhor, acha o carro desse menino. Nem foi uma oração. Quando roubaram o carro a moto dele na quinta-feira, que furaram o irmão ali, machucaram o irmão todo. Roubaram a moto dele na sexta-feira à noite, nós estávamos ali conversando com Deus sobre esse assunto. Menos de 24 horas depois, a moto já estava entregue. Você está entendendo o que é autoridade, irmão? Não é minha. Eu sou um portador da autoridade de Deus. Você é um portador da autoridade de Deus. Não é nossa autoridade. Toda a autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Toma posse disso, irmão. Fala com fé. Viva uma vida de santidade. Entrega teus caminhos ao Senhor. Faça evangelismo. Fale de Jesus, desligue a tua televisão, vá menos ao shopping, desligue mais o seu celular, leia mais a Bíblia, invista tempo com Deus, vá para a oração. Aprenda uma coisa: a partir de agora, estabeleça tempo para você estar com Deus. Isso vai gerar autoridade na sua vida. A partir de agora, comece a falar como Jesus falava. Isso vai gerar autoridade na sua vida. A partir de agora, passe a falar de Jesus para as pessoas. Isso vai gerar autoridade na sua vida. E não tenha medo se o relâmpago descer. Não tenha medo se os demônios rasteiros te enfrentar. Se você tem vida no altar do Senhor, se você está na autoridade do Senhor, não tem principado, não tem demônio, você é mais que vencedor. Os demônios vão ter que te obedecer. O teu nome está escrito no livro da vida. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor é contigo. Eu vou orar com você, feche os seus olhos.